Isto é o que ia perguntar. Nilton, então, mas o Dia Mundial da Rádio não é com o agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco? Então, claro que é. Então havia de ser com quem? Havia de ser com que agrupamento de escolas? Vocês realmente... É cada pergunta. Claro que é. Claro que é, como é óbvio. Calem só, miúdos. Pá, esta malta aqui, Fortnite e não sei o quê. Abraços. Bom Dia Mundial da Rádio. O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco é uma instituição de referência em Vila Nova de Famalicão, que herda uma vontade de aprender e ensinar de uma vasta comunidade educativa que se orgulha da sua tradição e o torna no maior agrupamento do concelho. Alicerçado no desenvolvimento de uma cultura de excelência e responsabilização, corresponde às necessidades de formação da região onde está inserido e dá resposta às solicitações do meio envolvente, concertando o ensino pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário. Ao longo de todos estes anos, muitos contribuíram para a afirmação da cultura de excelência e responsabilização, com especial destaque para os seus alunos, que na sua vida ativa contribuem para o progresso do concelho e do país. Com instalações modernas e bem equipadas, um corpo docente estável e experiente combina a sua vocação para a preparação de alunos para o ensino superior com a oferta de cursos profissionais, desenvolvendo em articulação diversos projetos transversais aos diferentes níveis de ensino, respeitando sempre a especificidade e o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Tornando-os cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários. Uma escola especial porque tem alunos dedicados e empenhados. Alunos que, consciente e deliberadamente, escolhem o agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco, porque existe um projeto diferente, que combina a excelência dos resultados académicos com a promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas. Agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco. Juntos, a construir o futuro. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Margarida Cunha. Olá, boa tarde a todos. Sou a Beatriz Fragoso. Sejam bem-vindos à comemoração do Dia Mundial da Rádio, associada às celebrações deste dia pela Unesco. Esta comemoração, realizada pelo Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, marca a importância de um dos mais antigos meios de comunicação, a rádio. É verdade, Margarida. Assim, de repente, só me ocorre um jornal impresso como meio de comunicação prévio à rádio. Beatriz, por falar em comunicação, o que achas de ouvirmos a primeira mensagem de hoje? Temos uma mensagem. Temos várias! Será um evento cheio de surpresas. Vamos agora ouvir a mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República, o Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Celebramos hoje o Dia Mundial da Rádio. No dia 13 de fevereiro, porquê? Porque foi em 13 de fevereiro de 46 que a United Nations Radio, a rádio das Nações Unidas, emitiu pela primeira vez um programa para 6 países em simultâneo. E depois, já em 2011, perto de nós, a Unesco proclamou como o Dia Mundial da Rádio. E a Beatriz teve a ideia, no agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco, escritor e inspirador, em Vila Nova de Famalicão, de também ela celebrar o Dia Mundial da Rádio. Eu associo-me a isso, agradecendo à Beatriz
a ideia que teve, agradecendo à escola, ao agrupamento de escolas, a adesão a essa ideia. E aproveitando para saudar todos aqueles e todas aquelas que trabalham em Portugal, sobretudo, mas um pouco por todo o mundo, na rádio. A rádio é uma forma de contacto entre culturas, civilizações, continentes, pessoas, comunidades as mais diversas. E é um fator de coesão social, não imaginam? Eu sou do tempo em que não havia ainda televisão, como a rádio era crucial e continua a ser crucial. A rádio tem uma proximidade, uma flexibilidade, um poder de adaptação que a própria televisão não tem e ultrapassa naturalmente aquilo que a imprensa escrita consegue fazer. Eu tive a oportunidade de conhecer bem a imprensa escrita, conhecer bem a televisão e conhecer também bastante bem a rádio. A minha primeira experiência na rádio era miúdo, numa entrevista que dei, tinha aí 7 anos, 8 anos, 9 anos, e depois, aluno do liceu, chamava-se assim, do liceu, eu fui colaborador da emissora nacional, portanto, o que é hoje a RDP. Para quê? Para aulas de francês, imagine-se, francês, com uma atriz conhecida, Ana Zanatti, com uma professora nossa, e então tínhamos aulas, ensinávamos francês e a portugueses. Foi a primeira experiência de rádio. Depois tive muitas. Colaborei na Rádio Renascença, tive um programa de 1 minuto à meia-noite, todos os dias, e depois passou a ser uma vez por semana na Rádio Comercial. Tive outro programa ligado ao Expresso, também na Rádio Comercial. Muito mais tarde intervim novamente na Renascença e ainda mais tarde na TSF com um programa todos os domingos, que depois era passado à segunda-feira, que se chamava Exame, em que eu analisava a realidade e dava notas, imagine-se, dava notas. Como professor, dava notas aos políticos, aos economistas e a outras personalidades da sociedade portuguesa. Conheço, portanto, muito bem a rádio, percebo a importância da rádio, vibro com a rádio, costumo dizer que foi de todos os meios que eu conheci aquilo que mais me seduziu, portanto, entendo a Beatriz e o seu papel é fundamental, o papel da rádio e o papel de jovens como a Beatriz, que é prestigiar a rádio, fazê-la chegar onde ela pode chegar, valorizar a sua qualidade, contribuir para cada vez maior esclarecimento das pessoas e das comunidades locais e nacional e, portanto, associo a minha experiência como cidadão, como pessoa, o cargo de Presidente da República Portuguesa para verdadeiramente sublinhar que, com os desafios que temos pela frente, com novos meios de comunicação que surgiram, com a reforma daqueles que eram os antigos, que eram os clássicos, tudo isso obriga a rádio a mudar. E a rádio está a mudar, vai ter de mudar e mudará com jovens como a Beatriz e muitos outros e muitas outras por todo o país. Para a Beatriz, um beijinho, um abraço para todos quantos colaboram na celebração deste Dia Mundial da Rádio. Muito obrigada, Sr. Presidente. É um privilégio a sua participação. Margarida, será que temos mais mensagens? Claro que sim, Beatriz. Vamos ouvir o que o Sr. Diretor do nosso agrupamento, Dr. Carlos Teixeira, tem para nos dizer. Comemora-se hoje o Dia Mundial da Rádio. Um cumprimento muito especial a todos que nos estão a ver e a ouvir e um sublinhado neste meu cumprimento, um agradecimento especial ao Sr. Presidente da República pela forma como se dirigiu ao agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco,
pela forma como se dirigiu aos alunos desta instituição e pela mensagem que nos trouxe de incentivo para aquilo que é a nossa ação diária como educadores. Queria também uma palavra de enorme agradecimento a todos os alunos do Clube Europeu, um agradecimento especial à Beatriz, uma aluna também do Clube Europeu que, juntamente com os seus colegas, aposta numa forte dinâmica, num forte envolvimento de toda a comunidade, dos professores, dos alunos, dos encarregados de educação, e desse forte envolvimento se faz a educação. No Dia Mundial da Rádio faz todo sentido termos uma ação do Clube Europeu. O Clube Europeu quer transportar a sua mensagem muito para além daquilo que são as fronteiras de Vila Nova de Famalicão, as fronteiras que são do nosso país, de Portugal, mas acima de tudo as fronteiras da Europa que estão sempre presentes na sua ação. Qual a melhor forma, ou uma das melhores formas de o fazer, que não seja através das ondas da rádio? Hoje em dia, falar de rádio aos jovens parece algo de outro tempo, parece algo que eles veem muito distante, mas não é verdade. Não é verdade, porque a rádio é uma fonte de entretenimento, é uma fonte de cultura e, acima de tudo, é uma fonte de comunicação e de interação. Temos imensas plataformas de comunicação, mas a rádio continua a fazer o seu sentido porque ela permite que haja relação direta entre o ouvinte e o produtor de um programa de rádio, por exemplo. Todos nós sabemos a ação, os debates em direto que se fazem, e é isto que faz também a essência da rádio e que faz a essência do nosso Clube Europeu no agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco, que parte muito da sua ação de intervenção, da sua ação de cultura e da sua ação de transformar cada vez mais a educação nesta casa como uma educação global, que se preocupa com a capacidade dos nossos jovens em poder agir sobre o mundo, em poder agir sobre aquilo que é a realidade que os rodeia. E a rádio, que hoje se comemora o Dia Mundial, pode dar voz aos seus anseios, pode dar voz àquilo que são as suas campanhas, pode afirmar muito daquilo que eles pretendem, porque no mundo global há ação em conjunto, há ação em uníssono. E como diz a famosa e é muito bem presente divisa da União Europeia, a unidade na diversidade também se faz através das ondas da rádio. Por isso, não me alongando muito mais, renovo o agradecimento a todos aqueles que trabalham no Clube Europeu, e todos é uma vasta comunidade. São os alunos, a essência do mesmo, os seus professores, mas também os pais, que estão sempre a acompanhar e que estão sempre presentes. E hoje, neste Dia Mundial da Rádio, foi com agrado que vi também juntar-se a nós, Sr. Presidente da República, a quem renovo o meu agradecimento, e que é o agradecimento da comunidade do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco, que desde Famalicão quer expressar valores europeus para todo o mundo. E a rádio é, sem sombra de dúvida, um forte veículo dessa afirmação. Um excelente Dia Mundial da Rádio e continue assim, com iniciativas sempre presentes, com iniciativas que levem a vossa voz, que levem o vosso sentir, o vosso entusiasmo, e quando digo vosso, digo dos alunos, a todo o mundo. Muito obrigado e um excelente Dia Mundial da Rádio. Em representação do nosso município, deixamos-vos a mensagem do Vereador da Educação e Ciência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o Dr. Augusto Lima. Muito boa tarde a todas e a todos. É com grande gosto e muito privilégio que aqui estou nesta iniciativa e, em primeiro lugar, gostaria desde já agradecer à Beatriz a excelente dinâmica que está a implementar neste Dia Mundial da Rádio. São exemplos como este, como o da Beatriz, que fazem com que, de facto, Vila Nova de Famalicão seja também reconhecido pelas suas boas práticas. Beatriz, muito obrigado por esta oportunidade. Gostaria ainda de cumprimentar a Escola Camilo Castelo Branco, através do seu diretor
o Dr. Carlos Teixeira, e já agora também uma palavra à coordenadora, a professora Carla Machado, dado que a Beatriz integra este clube europeu, portanto, da escola na qualidade de embaixadora. Portanto, enquanto vereador da Educação do Concelho de Vila Nova de Famalicão, fico extremamente orgulhoso e de coração cheio com estas dinâmicas exemplares dos nossos jovens. E por isso, mais uma vez, uma palavra de estímulo à Beatriz por esta excelente iniciativa. Aproveito ainda para cumprimentar todas e todos que se associaram a esta comemoração e deixem-me fazer aqui em particular ao Sr. Presidente da República, que também tivemos o gosto de o ouvir e, portanto, saudar as suas palavras e, no fundo, fazer com que, através da Beatriz, possamos chegar ainda mais longe, conforme foi enunciado pelo Sr. Presidente da República. Mas também ainda gostaria de agradecer a todas e a todos que nos estão a ouvir, dado que hoje é o Dia Mundial da Rádio e a rádio é sinónimo de liberdade. Mais do que notícias, conteúdos informativos, entretenimento e música, a rádio é sobretudo proximidade, companhia, exemplo de democracia, como talvez não acontece em mais nenhum outro meio de comunicação. Por isso é que a rádio é confiança e é também dar a voz a quem a ouve, sendo por isso uma das principais marcas do poder local ou de identidade de uma região ou de um concelho. A diversidade de públicos que atinge permite-lhe ter uma relevância acrescida e ímpar. Neste Dia Mundial da Rádio, uma palavra de parabéns a todos os colaboradores e ouvintes desta caixa mágica. Em particular, e permitam-me uma especial palavra para as rádios famalicenses e seus ouvintes, que muito têm feito pela projeção de Vila Nova Famalicão, mesmo com todas as dificuldades e obstáculos e desafios dos dias de hoje, conforme também ouvimos pelo próprio Sr. Presidente da República. Para terminar, faço votos para que estejamos todos aqui, no contar dos anos, a comemorar o Dia Mundial da Rádio, assinalando o seu contributo indispensável para a afirmação da sociedade. Agradeço uma vez mais à Beatriz a oportunidade e dizer-vos que é através destes exemplos que Vila Nova de Famalicão também é o lugar da educação. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. Temos também a mensagem de um distinto famalicense, deputado da Assembleia da República, o Dr. Jorge Paulo Oliveira, que se associou também a esta iniciativa. Olá, sou o Jorge Paulo Oliveira, deputado da Assembleia da República, e é com imenso gosto que estou aqui hoje convosco, com o Clube Europeu do Grupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, para celebrar o Dia Mundial da Rádio. Eu nunca fiz rádio, mas sempre gostei de ouvir rádio. Recordo-me bem dos tempos de juventude, de passar parte das tardes a ouvir o som da frente de António Sérgio. Recordo-me também bem de adormecer ao som das músicas do Oceano Pacífico, um programa radiofónico que perdura até aos dias de hoje. Hoje continuo a ouvir rádio para ouvir música, mas continuo a ouvir rádio para obter informação. E a rádio é hoje um instrumento poderosíssimo de divulgação de informação. Ouço rádio no FM, mas ouço cada vez mais rádio no online, portanto, nas plataformas digitais. Eu disse-vos no início que nunca fiz rádio na minha vida, mas confesso-vos que em tempos tive o sonho de fazer rádio. Isso aconteceu na década de 80, quando proliferavam em Portugal, e isso foi também um fenómeno em Vila Nova de Famalicão, das chamadas rádios pirata, que mais tarde dariam lugar às rádios locais. Assim não aconteceu, limitando-se a minha participação na rádio às noites eleitorais, ao comentário político nas noites eleitorais e em alguns programas de debate político. Quem sabe se no futuro não venho mesmo a fazer rádio. Muito obrigado a todos. As rádios desempenham um papel fundamental na nossa comunidade.
Vinculam notícias nacionais e locais, e Vila Nova de Famalicão tem o privilégio de ter 2 rádios que desenvolvem um trabalho assinalável. Ouçamos as mensagens que têm para nós. Olá, Beatriz. Eu sou o Abílio Moreira e estou aqui na Fama Rádio de Vila Nova de Famalicão. Antes de mais, muitos parabéns pelo teu aniversário. Espero que tenhas um dia fantástico. É realmente com muito gosto que me junto a ti e também ao Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco na celebração deste Dia Mundial da Rádio. Celebramos a magia e a paixão da rádio, o gosto de comunicar e de conseguirmos, ou pelo menos tentarmos ser, a melhor companhia de muitos, aqueles que são a verdadeira essência da rádio, ou seja, os nossos ouvintes. Aqui na Fama Rádio temos um lema que é Fama Rádio, a melhor seleção de todas. Tentamos ter as melhores músicas, ter a melhor seleção, para a melhor seleção de ouvintes que nós privilegiamos diariamente. A rádio é magia, a rádio é paixão, a rádio é comunicação. Um fantástico Dia Mundial da Rádio para todos. Viva a rádio! Vamos agora ficar com outra mensagem, desta vez no feminino. Olá, Beatriz de Madail Fragoso. Antes de mais, parabéns neste teu aniversário, no dia 13 de fevereiro, que, como disseste bem, comemora-se o Dia Mundial da Rádio. Dar também um cumprimento especial ao Clube Europeu da Escola Camilo Castelo Branco, que se vão então juntar para celebrar o dia deste meio de comunicação tão importante que é a rádio. Resolvi fazer um vídeo para vos explicar um bocadinho o que é este mundo da rádio, do meu ponto de vista. Eu já faço rádio desde os 13 anos e sempre foi mágico fazer rádio. Hoje em dia, com estas novas tecnologias, há sempre a possibilidade de vocês perceberem o que é uma rádio por dentro, com os vídeos, com acesso às redes sociais, que nós também temos esse meio de comunicação, que são as redes sociais, mas o que é certo é que a rádio é feita aqui, com este microfone, hoje em dia com os computadores, porque tudo funciona com os computadores e é sempre muito mais fácil podermos trabalhar e fazer emissões com o auxílio desta ferramenta de trabalho, mas quando eu comecei não era assim, ainda se trabalhava muito com vinil, depois os CDs, a publicidade ainda passei alguma em cassete, que vocês provavelmente com a vossa idade não sabem até o que é ou nunca viram, mas digamos que foi um meio de comunicação social que evoluiu imenso e hoje em dia é possível fazer uma emissão de rádio com outra qualidade, com mais qualidade, obviamente, e sempre com estas ferramentas que hoje em dia temos ao nosso alcance. A rádio não deixa de ser um mundo mágico e, como eu dizia há bocado, que ainda temos a hipótese a imagem de vocês verem como é que se faz rádio. Acho que a magia da rádio está precisamente no contrário, em vocês apenas ouvirem e imaginarem o que é que está a acontecer do outro lado, porque era assim que se fazia quando eu comecei. Ou seja, as pessoas não faziam ideia quem estava do outro lado do microfone, não conheciam, podiam idealizar a pessoa de todas as formas e mais algumas, e depois quando tinham a oportunidade de nos conhecer pessoalmente diziam: ai, mas é você que faz rádio, ai, que engraçado. E eu tive essa experiência e tenho uma história muito caricata que vos posso contar rapidamente, que eu tinha apenas 16 anos e como fazia rádio, fui contactada por uma rádio nacional de prestígio, uma rádio de informação, que gostariam que eu fosse fazer um teste de voz porque gostariam de me contratar. E então a minha pergunta muito rápida foi onde é que era, e eles disseram que tem que vir ao Porto e tal, e eu disse: pronto, ok, então tenho que dizer ao meu pai para me levar. E eles: silêncio? Teu pai para levar? Que idade é que tem? Eu disse: eu tenho 16. E eles pensavam que com a minha voz eu era muito mais velha, portanto essa oportunidade não aproveitei depois mais tarde. Bom, para vos dizer então que o mundo da rádio continua a ser um mundo mágico e quero agradecer a vocês que com esta idade se lembraram deste órgão tão importante. Acho que toda a gente
têm a rádio como companhia, quanto mais não seja de manhã ao sair para o trabalho, no carro, colocam sempre a rádio e somos sem dúvida alguma a companhia para muitas pessoas. Nós, e como rádio local, temos essa noção que somos a companhia para muita gente que às vezes está em casa sozinho e com o rádio ligado vão falando connosco, vão falando com os amigos através de nós, o que nos enche também o coração e é para isso que aqui estamos. Portanto, vamos continuar a celebrar este Dia Mundial da Rádio, passando para todos a importância deste meio de comunicação. Nós, como rádio local, temos uma proximidade maior com o nosso auditório, sem dúvida alguma, porque queremos estar sempre mais perto de todos. Portanto, mais uma vez, obrigada a vocês por comemorarem este dia, por não deixarem esquecer a importância da rádio e que a gente comemore este dia por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Para ti, Beatriz, um beijinho especial de parabéns e goza muito. Para nos dar uma perspectiva do meio artístico e cultural, vamos ficar com a mensagem do Jorge Humberto. Olá, chamo-me Jorge Humberto, sou profissional de rádio há mais de 20 anos, trabalho na Fama, Rádio e Televisão de Famalicão, mas hoje não venho aqui falar sobre esta minha profissão, venho falar sobre outra atividade que tenho, que sou músico, e pediram para falar um pouco sobre a rádio enquanto meio de promoção artístico-cultural. Bem, eu enquanto músico não tenho boas razões para falar sobre a forma como a rádio nos dias que correm divulga a música, nomeadamente das bandas novas nacionais. Quase todas as rádios, excetuando algumas que pontualmente vão tendo programas de autor e que vão divulgando algumas coisas novas aos seus ouvintes, as rádios nos dias que correm estão formatadas de uma forma ou outra, ou seja, porque muitas vezes têm também quase a ditadura das playlists formatadas, e depois é tudo muito fácil, é o que está a dar, é o que está na moda, e muitas vezes não se faz aquilo que se fazia antigamente, que um animador de rádio era um divulgador sobretudo, que ia mostrando coisas novas aos seus ouvintes. Hoje as coisas são muito mais facilitadas. Quanto à divulgação artística e cultural, as rádios continuam a divulgar em termos culturais concertos, teatro, outras questões culturais, mas enquanto divulgadores da música que se vai fazendo em Portugal é muito mais complicado. Antigamente as bandas gravavam um disco e isso só por si era um fator positivo para que uma rádio ficasse curiosa para saber o que é que estava vertido naquele disco. Muitas vezes as editoras ou os músicos escolhiam o single que ia rodando nas rádios e depois o próprio animador de rádio ia fazendo escolhas desse disco para continuar a mostrar. Isto são outros tempos, hoje em dia não funciona assim e também penso, na minha opinião, isto sempre na minha opinião, Portugal, como eu considero, é um país de cotas, define-se cotas de passagem de música portuguesa, feita por portugueses, em Portugal, cantada em português ou noutra qualquer língua, mas depois esquecem-se é que as editoras também deviam ser obrigadas, entre aspas, ninguém é obrigado, a editar um certo número de bandas e de músicos, o que não acontece. Muitas vezes os músicos fazem o caminho sozinhos, vão para o estúdio sozinhos, gravam por sua conta, está muito na voga o do it yourself e, portanto, e gravam esses discos e muitas vezes, quando chegam às rádios, as rádios olham para os nomes, é um nome novo, que vem já com um caminho feito e com algum nome, ou então são colocados de lado na prateleira. E é uma situação que acontece muito. Hoje em dia, ao contrário de no passado, em que esse animador de rádio, vulgo locutor, escolhia alguns temas do disco para além daquele single para serem apostas dessa rádio. Hoje não, hoje se o single agrada passa na rádio e depois o resto do disco é colocado na prateleira e nunca mais ninguém pega naquele disco. Espero sinceramente que isto possa mudar um destes dias e que possamos deixar também de ser um país de cotas, porque há muito e boa música feita em Portugal por portugueses, cantada em português e noutras línguas, e que
que não têm lugar nas rádios, infelizmente, mas eu, como sou um homem de fé e um homem que pensa sempre positivo, vendo o copo sempre meio cheio, espero que isto um dia destes venha a mudar. Também temos, por outro lado, os canais de streaming, os YouTubes da vida e outras coisas que fazem chegar às pessoas as músicas que gostam de ouvir de outra forma. Saudades tenho eu dos tempos de António Sérgio e de outros mestres que nos ensinavam a ouvir boa música. Parabéns por esta iniciativa, parabéns por esta ideia neste Dia Mundial da Rádio. É sempre bom homenagear esta caixinha que sim mudou o mundo. Costumam dizer que é a televisão, mas eu continuo a dizer que a rádio é a caixa que mudou o mundo e que muda o mundo todos os dias. Portanto, a rádio vai sobreviver a qualquer coisa que apareça. Muito obrigado. Tenham uma continuação de bom Dia Mundial da Rádio. E agora, uma mensagem de uma voz da rádio que todos identificamos. Ficamos com o Paulo Fragoso. Olá, então hoje é Dia Mundial da Rádio, um dia muito especial para quem vive e respira a rádio todos os dias, como é o meu caso. Vai daqui uma saudação muito, muito especial a todos os que fazem rádio por esse país fora, de norte a sul, às vezes sabe-se lá com que dificuldades. E em especial um agradecimento aos ouvintes, que são cada vez mais, garantido assim que a rádio, ao contrário do que muitos querem, jamais morrerá. Fica uma saudação muito especial a todos neste dia tão especial, que para mim é um dia que é celebrado todos os dias, e vai também uma saudação ao Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, também os parabéns à Beatriz pela iniciativa, pela paixão pela rádio e, obviamente, pelo aniversário. Um grande beijinho a todos, abraços, feliz dia da rádio, sempre, no coração. A rádio é mais do que associar-nos ao que ouvimos, por exemplo, quando os nossos pais ligam o automóvel. Sim, as ondas rádio podemos dizer que são omnipresentes do nosso cotidiano. Sim, o Wi-Fi na realidade são ondas de rádio. Os telemóveis são equipamentos de rádio. Beatriz, pelo que sei, temos um lote de convidados para falar acerca deste tema. Sim, Margarida. E entre eles estão alguns dos mais versados neste tema, as radiocomunicações. Passamos então a apresentar os convidados desta tarde. O nosso primeiro convidado preside a entidade reguladora das telecomunicações em Portugal, o Dr. João Cadete Matos, presidente da ANACOM. Boa tarde. Eu gostava de vos endereçar uma breve saudação, felicitar pela organização deste evento, muitos parabéns a Margarida Cunha, a Beatriz Fragoso e a todos os que estão na organização, também ao agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco. Esta iniciativa demonstra a importância da rádio ao longo do tempo e aquilo que eu vos queria transmitir da parte da Autoridade Nacional de Comunicações é que tudo temos feito e iremos continuar a fazer para que a rádio cumpra o seu papel. Desde logo as rádios que transmitem os seus programas, quer sejam as rádios nacionais, quer sejam as rádios locais, e também uma palavra de muito apreço para os radioamadores, aliás, relativamente aos quais a ANACOM teve recentemente uma iniciativa de propor ao Governo alterações para tornar mais atrativo e mais fácil o acesso ao radioamadorismo por parte dos jovens, deixando desde logo de haver um limite de idade para se poder ingressar em radioamador, mas também propondo ao Governo que deixassem de haver taxas anuais para aceder ao espectro que é necessário para os radioamadores. De modo que é com muito gosto que participamos neste evento. Parabéns a todos os que fazem rádio em Portugal, parabéns também aos radioamadores. Muito obrigado pelo serviço que prestam a Portugal e podem continuar a contar com a ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, para vos apoiar em tudo o que necessitem. Muito obrigado. Obrigada. Passando para o próximo convidado,
Economista, fundador do Grupo Esporão e rádio amador, são só alguns dos chapéus que lhe podemos atribuir, pois para elencar o seu percurso teríamos que realizar vários programas. Tenho o privilégio de apresentar o Sr. Dr. José Roquete. Então, boa tarde a todos e mais uma vez junto àqueles que estão a felicitar o Grupo Europeu da AECCB, de que a Beatriz faz parte, e ao mesmo tempo também partilhar, não muito longamente, de uma experiência de ligação com a rádio, com a rádio em termos operacionais, em termos de tecnologia, em termos de investigação, em termos de inovação, que hoje, de alguma forma, assume características muito, muito diferentes, porque ainda me lembro que o primeiro equipamento que construí com as minhas mãos era um receptor que era uma coisa muito simples, tinha uma coisa chamada uma bobina, que eram uns fios enrolados numa forma, e depois tinha um condensador que era físico, não era eletrónico, como hoje acontece com toda a facilidade, um retificador feito com os cristais de uma coisa que se chamava galena e depois um par de escutadores, portanto. Eu era mais novo que a Beatriz, ou pelo menos andava pela idade da Beatriz quando construí esse primeiro equipamento. E depois, tecnologicamente, fui evoluindo até que dentro da tecnologia das telecomunicações, ainda hoje em dia utilizada na sua forma básica, que é a chamada monobanda lateral, ainda fiz equipamento que ainda hoje pode funcionar, enfim, de forma não tão eficiente como o que é mais comum hoje entre a comunidade dos radioamadores, que são os equipamentos comerciais que a preços altamente competitivos entregam combinações realmente notáveis. Para o lado da rádio, mais relacionada com tudo o que diz respeito à cultura, para a parte da tecnologia, como é evidente, mas e comunicações também. Eu sou muito sensível ao facto de existir em Portugal uma quantidade de estações locais. Tivemos a oportunidade de ouvir a Fama, e há mais, sobretudo no interior do país, onde às vezes falta muita coisa, não é? E as rádios locais têm um papel importantíssimo em termos da cultura local, em termos de uma primeira porta para talentos que nós aqui neste nosso país temos fundamentalmente que tentar procurar e encontrar. Ainda há pouco ouvimos alguém que se queixava de facto, ou pelo menos que falava das dificuldades em conseguir abrir a porta da comunicação de alguma forma, e as rádios são realmente, nesse aspecto, qualquer coisa de extraordinariamente importante e que importa acarinhar da forma mais enfim, mais direta quanto possível. E também, quando olho para trás, não posso deixar de me lembrar do período anterior, ou da estrutura antepassada da ANACOM, que era a Direção-Geral dos Serviços Radioelétricos, portanto, inteiramente dependente do Estado. Hoje em dia a ANACOM é uma entidade reguladora. Como entidade reguladora, tem toda a independência que lhe é assegurada por isso mesmo, e portanto, é na pessoa do Dr. João Cadete Matos que endosso também na celebração deste dia, e ao mesmo tempo que ao longo de todos estes anos, e já são 60 e qualquer coisa, são 60 e bastantes, nestes tempos mais recentes, a estrutura e o acompanhamento e o trabalho e a relação que a ANACOM tem com a comunidade dos radioamadores é um ponto marcante e indiscutivelmente importante. Ainda me lembro, no período da Direção-Geral dos Serviços Radioelétricos, que era formalmente proibido
referir qualquer outro assunto que não fosse especificamente relacionado com a tecnologia, não é? Isto implicava no tempo do Estado Novo, mesmo, enfim, responsabilidades muito dramáticas. E um dos papéis fundamentais naquela altura era mesmo a monitorização do que é que aqueles fulaninhos andavam a dizer uns entre os outros, não é? Porque essas coisas também fazem parte dos momentos políticos, que no nosso caso, enfim, vivemos. Eu teria mais coisas para dizer, mas não quero prolongar-me e alongar-me mais, mas gostaria de terminar referindo que na intervenção do diretor do agrupamento escolar de Camilo Castelo Branco estava atrás um quadrozinho muito significativo, que não sei se foi, enfim, propositado ou se ele estará lá sempre. Está o Fernando Pessoa e um tabuleiro de xadrez, e depois está o Luís Vaz de Camões. São duas figuras incomparáveis da forma de ser português e estar no mundo como português. E ao terminar esta minha intervenção, que obviamente também não pode deixar de incluir os parabéns do fundo do coração à nossa Beatriz, que na vida as coincidências nunca são exatamente coincidências, há sempre mais alguma coisa, não é? E, portanto, quando aparece, bem sei que um grande filósofo aqui do outro lado da fronteira, o Sr. Ortega Gasset, dizia que os homens e as mulheres são os homens e as suas circunstâncias, e aqui também se aplica ao caso da Beatriz. Mas voltando outra vez ao Fernando Pessoa e ao Luís Vaz de Camões, que foi quem começou os seus espantosos Lusíadas, dizendo: cantando espalharei por toda a parte. E também hoje as rádios locais, as rádios mais abrangentes, as rádios integradas em grandes grupos empresariais, também espero que possam continuar a cantar e a espalhar por toda a parte aquilo que se faz num retângulo pequenino, mas que tem indiscutivelmente ambições que a todos os títulos é importante que saibamos honrar, da mesma maneira que, e no sentido que o Fernando Pessoa dizia que vale a pena, vale sempre a pena quando a alma não é pequena. Muito obrigado por esta oportunidade. A juntar-se ao nosso painel de convidados e por falar em regulação, temos também um outro elemento, alguém com um percurso digno de relevo. O Dr. Luís Roque, diretor Anacom Norte. A todos, desde já muitos parabéns, Beatriz, quer pelo aniversário, quer também, e muito acima, enfim, por esta iniciativa que nos trouxe a nós aqui, que já agora nós estamos aqui por causa de vocês e por causa de tudo o que vocês representam, ok? Portanto, o importante são vocês e a vossa iniciativa. Em termos de Anacom, enfim, falo aqui do Porto, eu tenho que fazer uma busca, de facto, nos nossos arquivos, a ver se encontro o exame de rádio amador do Dr. José Roquete. Portanto, seria uma experiência interessante encontrar novamente aquele papelinho, não é? Com o ok, até para ver a sua nota no exame, não é? Estou a brincar, não é? Não, repare, acima de tudo, a rádio hoje em dia é tudo, não é? E eu acho que o que falta mais hoje em dia é os próprios jovens terem a noção do que é o rádio. Falaram há pouco no telemóvel, não é? Quem pega no telemóvel tem tudo ali, tem Bluetooth, tem Wi-Fi, até tem a rádio FM dentro do próprio telemóvel, rádio online dentro do telemóvel, comunicações móveis, tudo aquilo dentro de uma caixinha. Eu acho que o maior desafio mesmo hoje em dia é cativar os jovens para aprenderem tudo o que são telecomunicações, antes mesmo de enverdarem pela via académica. Porque quem sabe não estão a passar ao lado de um grande futuro e dedicar-se de facto às telecomunicações, que hoje em dia são tudo. São informática, são telecomunicações, tudo é informação. Eu fico muito contente com estas atividades, aliás, eu gosto de me juntar sempre a elas, porque para já vejo gente nova. Não tem nada contra as pessoas com alguma idade, mas acima de tudo nós precisamos de gente nova que construa um futuro com história e com memória. Ou seja, todas as pessoas que estão na rádio neste momento têm a sua história, têm a sua memória, têm o seu presente e têm o seu futuro também. Eu acho que o mais importante que nós temos de fazer é juntar todos, temos de facto novos desafios. Quando falamos em rádio amadores, estamos no dia da rádio, mas eu sei que tudo começou com alguém a tentar comunicar com alguém e tentar ter uma resposta. A partir do momento que temos uma resposta, ficamos contentes e temos duas formas de comunicar. Ou comunicamos e alguém nos responde depois,
através de uma carta que o locutor recebe através de um telefonema, e essa é a resposta, ou é a resposta que um radioamador tem quando comunica e alguém dos confins do mundo entra em contacto com ele, seja em boas circunstâncias, seja numa emergência, que sabemos que há casos, e nos esperemos que não haja mais, não é? Mas que há casos em que o próprio radioamadorismo foi a base de salvamento de muitas pessoas e estou em crer que pode o futuro passar também por isto, para ter alguma segurança também nos... Acima de tudo, esta é a minha primeira mensagem. Muito obrigado. Nós estamos cá por causa de vocês e não ao contrário. Obrigado. Locutor na RFM e coordenador de marketing estratégico no Grupo Renascença Multimédia, tenho o prazer de apresentar o Dr. João Porto. Mais conhecido por João Porto. O doutor pode ficar para trás. Então, boa tarde a todos. É com prazer que estou aqui também a partilhar talvez um pouco de alguma história sobre a rádio. Cumprimento a Beatriz em especial e a Margarida, já agora, são as duas senhoras presentes nesta roda de amigos que se juntou nesta tarde de domingo no Dia Mundial da Rádio. Eu não sei muito bem por onde hei de começar, mas gostava só de dizer o seguinte: o meu interesse pela rádio começou se calhar no dia em que eu nasci, porque a minha mãe já dizia que eu, enquanto bebê, só ficava calminho e tranquilo com o rádio ligado. Portanto, se o rádio não estava ligado, eu chorava, e portanto, querendo indicar provavelmente que era preciso um rádio ligado perto de mim. E assim começou a minha ligação com a rádio, que mais tarde, na faculdade, no ISEE, a atual ISEG, começou por ser convidado, desafiado para instalar uma secção de rádio com programas em circuito fechado, e o que fiz, e na sequência da qual secção de rádio, que era comum a outras faculdades, portanto, outras faculdades da Universidade Técnica tinham também as suas secções de rádio, e nesse âmbito nasceu um projeto, um desafio que fizemos ao então Presidente dos Serviços Sociais, de termos, porque eram os Serviços Sociais que nos apoiavam financeiramente para a compra de equipamentos e música, etc. E lembro que o desafiámos para termos um programa a sério na rádio. Esse projeto acabou por se concretizar com a Renascença em 1980, final de 82, começámos a preparar, e portanto em 83 começámos em dia 2 de janeiro, se não me engano, e aí começou o Opção, que era o programa dos estudantes da Universidade Técnica de Lisboa, de que sou, portanto, fundador. Foi um programa que se prolongou durante muito tempo. Eu só pude participar no programa no último ano do meu curso, portanto, ou seja, no primeiro ano do programa, no último ano do meu curso, e após o que continuei ligado à rádio sempre até hoje, tendo enfim, acumulado com outras atividades profissionais, mas de há 10 anos, 11 anos a esta parte, já é 100% na rádio. O que é que eu posso dizer mais? Que o principal programa que me marcou dos vários bastantes que fiz, foi um que fiz antes precisamente do Oceano Pacífico, o Serra de Estrelas, num horário que necessariamente era um horário de menos audição, era o horário do telejornal, portanto, era das 8 às 10 da noite, do telejornal, das telenovelas, e portanto tinha ali, eu costumava dizer que tinha menos ouvintes, mas eram ouvintes especiais, porque estavam ali porque gostavam de ouvir o que eu tocava e o que eu dizia, provavelmente. Nessa medida, conto só esta história, porque passaram-se mais histórias, mas a importância da rádio como companhia, como apoio moral até, leva muitas vezes as pessoas a ligar-se a ela de uma forma muito, muito, muito forte. Eu até me emociono a falar destas coisas, porque de facto vivo estas circunstâncias de uma forma muito especial. No caso, um ouvinte que começou por escrever cartas. Naquela altura não havia e-mails, havia um telefone e havia cartas. Ele estava detido no estabelecimento prisional Algures. Eu nunca soube qual era o estabelecimento prisional, porque ele mandava-me cartas, mas identificava-se, peço desculpa, mas não indicava a morada, e portanto eu não podia responder-lhe por carta, nem tampouco por telefone, e portanto o código que começámos por combinar, porque ele escrevia cartas semanalmente, uma carta chegava todas as semanas, onde ele me contava o dia-a-dia dele. Portanto, ele precisava de ter alguém a quem contar as preocupações, os desafios, etc. Ele acabou por ser, então,
ser responsável pela edição de uma revista interna do estabelecimento. Mas para dizer que o código que nós tínhamos era, eu tocava uma música determinada que ele me indicava para exatamente confirmar que a carta tinha chegado. E assim fizemos durante muitos anos. A primeira visita que ele fez, quando saiu, 8 anos depois, porque foi 8 anos a pena dele, foi de facto ao programa, com a irmã. Era um pedido que ele tinha. E eu sei que na altura, portanto, porque me disse que o programa tinha sido a bengala, o que o ajudou a aguentar tanto tempo na prisão, porque ele era uma pessoa extremamente culta, escrevia muito bem, tinha um discurso espetacular, só que tinha cometido uma asneira. Ele dizia que era uma asneira grave, nunca me disse o que foi, mas foi de facto penalizado, portanto, com aquela pena. Mas isto para dizer que é tão importante a rádio que está presente na vida das pessoas e confirmo ou concordo com o que foi dito também pelo Dr. Luís Roque, creio eu, em relação ao Dr. José Roquete, sobre a questão das rádios locais e a importância que elas têm na ligação às pessoas, nomeadamente no interior, porque é no interior, naquilo que eu chamo o Portugal profundo, de onde eu também sou natural, que as pessoas se sentem mais longe. Vejam este facto muito simples que eu sempre tentei contrabalançar, mas é difícil, que é, as rádios falam todas das temperaturas de Lisboa, Porto e Faro. Lisboa, Porto e Faro, quando muito agora Funchal e Ponta Delgada, só as capitais. E as capitais estão longe da minha terra, não é? E, portanto, as rádios mais próximas hoje em dia são as rádios locais, as rádios nacionais continuam o seu trabalho, naturalmente, mas, de facto, essa proximidade é importante para as pessoas. Perdi-me, entretanto, no discurso que tinha pensado, no discurso ou nas coisas que tinha pensado falar, mas se entenderem como tal, voltarei ao microfone. Para já, siga a roda, que eu não sei qual é o percurso seguinte. O nosso coordenador dirá, ou os nossos apresentadores dirão. Sejam bem-vindos, agradecemos desde já a participação de todos. E agora vamos ter um pequeno debate entre os convidados para falarmos sobre este meio tão especial que é a rádio. Muito bem. Então, se não se importa, então eu lanço já aqui, porque foi um tema importante, que é um tema que merece reflexão, que é a música. Esteve aqui presente nesta roda, neste programa, chamamos assim, porque é um programa, um músico que fez algumas críticas à rádio. Acontece que é exatamente uma das minhas funções principais na rádio, é a área do marketing estratégico, faz isso, é o research, portanto é a pesquisa e a escolha das músicas. As famosas playlists não são, digamos, são a salvação das rádios nacionais. As playlists nascem de estudos que fazemos continuamente na internet, fazia até antes da pandemia em hotéis, etc. São a recolha de toda a informação que os ouvintes nos vão dando, porque são convidados, são selecionados ouvintes de rádio, determinados perfis, naturalmente, de idade e de localização também, para darem a sua opinião sobre músicas. E, portanto, as playlists surgem desses resultados, desse research. E, portanto, não são uma invenção de ninguém, não são uma pressão de nenhuma editora, nem do que é que seja, são o que os ouvintes querem ouvir. É evidente que elas eu também posso ser crítico em relação às playlists, dizendo, ok, playlist sim, mas haverá lugar a alguma inovação à entrada de música nova. E portanto, a música nova vai entrando. Agora, é impossível, dada a produção imensa que acontece hoje em dia, querermos que uma rádio contenha toda essa informação e a divulgue, porque é impossível. Portanto, essa é a explicação que eu gostava de dar para já, mas ouvirei outras opiniões que entendam pronunciar-se sobre o assunto. Olha, aquela altura que a gente fica assim a fazer silêncio, a ver quem é que vai falar, não é? Exato, não temos cá o músico para retorquir. O gelo,
o gelo que está lá fora desta janela, mas vou quebrá-lo aqui um pouco também. Assim, a ideia que nós temos das playlists é que de facto podem ser um bocadinho tendenciosas, mas uma vez que nos explicou que de facto, enfim, tem a ver com o que as pessoas gostam, também foi interessante ouvir a sua opinião, porque às vezes sabemos que pode haver tentativas de injetar uma música ou outra, não é? Mas eu acho que elas devem ter alguma lógica, até porque há certos programas em certas horas do dia que vão de acordo com quase o feeling com que nós estamos, não é? Portanto, é como se tivesse um fit e chegamos ali, isto parece que está tudo na minha onda hoje, não é? Eu acho que quando uma playlist consegue fazer isso, é quando ela se revê em alguém, ou seja, alguém revê-se nessa playlist, mas essa playlist também é o resultado de várias pessoas que têm a sua forma de pensar. Há alturas do dia em que parece que as músicas de facto batem todas certo, e há algumas, que eu digo, por exemplo, aos domingos à tarde, que é sempre muito complicado, e eu às vezes costumo dizer, hoje estão só os locutores que estão de folga, o que é que se passa, não é? Porque de facto, esta playlist e o pensar no cidadão, pensar no que é que a pessoa sente, e a música, de facto, traduzir-se nisso, acho que é o êxito, é mesmo esse. Não é colocar músicas atrás de músicas, mas sim escolher ali o encadeamento e levar os sentimentos para a frente, não é? Isto, eu aproveitava esta questão para enfatizar a relevância das rádios locais, porque precisamente é algo que eu faço sempre com muito gosto, sempre que tenho a oportunidade de viajar pelo país que não é apenas das capitais de distrito, é verificar que as rádios locais, as suas playlists são diferentes das rádios nacionais. Muito diferentes. O que tem a ver com essa adequação ao público a que se destinam e que muitas das vezes não é exatamente o mesmo público. Aliás, as questões da demografia que são bem conhecidas e são a tal companhia para muitas pessoas que vivem isoladas e que também, no que diz respeito à música, têm gostos musicais que nem sempre são coincidentes com os das populações que são mais jovens nas grandes cidades. E, portanto, também as rádios têm um papel e, enfim, aproveito aqui para saudar todas as rádios locais do nosso país, e são muitas, e prestam um serviço público de enorme relevância, e penso que é obrigação de todos apoiá-las e fazer com que continuem a cumprir a sua missão. Se me permite intervir, não posso deixar de dar o mais total apoio, sobretudo porque ao longo da minha vida e nas últimas dezenas de anos mais recentes, tive sempre menor preocupação com o interior do país. E como o João Porto teve ocasião de exemplificar muito bem, o interior do país continua a desertificar-se, continua a ser preciso encontrar e inovar no sentido de aproveitar as oportunidades que ali existem. Aliás, esteve um pouco nessa mesma linha a escolha da instalação na herdade do Esporão, do que hoje é uma empresa presente em 70 países. E essa linha continua a ser qualquer coisa que é fundamental. É fundamental até para a qualidade da democracia que todos nós penso que queremos, independentemente das opções políticas de cada um, mas há aqui um ponto básico que eu, que também fui fundador de uma instituição que teve francamente um papel importante na passagem do regime anterior para a democracia, que foi a SEDES, mas sinto muito esse problema do interior do país. E já agora, veio-me de repente a ideia de partilhar aqui qualquer coisa de extraordinária, que, como é evidente, não era possível no período anterior a 25 de abril de 1974. Um amigo meu apresentou-me alguém que acreditava que tinha realmente qualidade e que verifiquei que tinha, e que se chamava Miguel Trevoada, que é um santomense, que, portanto, tive a oportunidade de conhecer de uma forma razoavelmente mais íntima e que já naquela altura, em termos do período pós-independência, tinha problemas em termos concretos e acreditava que podia haver uma alternância política em Santo Tomé e que isso teria importância para não só para ele, como também para os santomenses. E então acontece nessa sequência que eu conheci também a mulher do Dr. Miguel Trevoada.
Então, na altura de uma conversa, normalmente até acontecia ser à volta de um almoço, eu perguntei, mas isso lá as eleições em Santo Tomé, porque ia haver eleições em Santo Tomé, ele não podia ir a Santo Tomé oficialmente, ele passava a vida entre o Gabão, a Guiné Equatorial, e depois ia para Santo Tomé num barco de pesca, em barcos de pesca, porque aquilo, naquela altura em Santo Tomé, também o regime político era um bocado fechado. E então, não sabe, isso lá em Santo Tomé, para ganhar as eleições, lá um Jeep e um alto-falante e tal, e eu lá arranjei a maneira de arranjar um Jeep e um alto-falante para o Miguel Trovoada, mas o que aconteceu é que num período, entretanto, era através de um rádio amador de Santo Tomé, que se falava na Andorinha, portanto, eu dizia, olha as Andorinhas e não sei o quê, a Andorinha era o Miguel Trovoada, que andava no mar entre o Gabão e a Guiné Equatorial. O que é que acontece? Acontece que o Dr. Miguel Trovoada ganhou mesmo as eleições, e a dada altura eu sou surpreendido em Miami pela procura da Embaixada de Portugal em Washington, que dizia que eu tinha que estar em Lisboa no dia seguinte, porque o Presidente da República, o Dr. Mário Soares, ia à tomada de posse do Dr. Miguel Trovoada como Presidente de Santo Tomé e Príncipe e entendia que por indicação direta dele que eu tinha que estar mesmo presente. E então aquilo era um sarilho todo também, porque eu tinha que apanhar um avião de volta, conseguir chegar, mas lá consegui chegar às 6 da manhã em Lisboa, entrar imediatamente no avião presidencial e deslocando-nos pela África abaixo, a recolher o doutor Mascarenhas Monteiro em Cabo Verde, o senhor Nino Vieira na Guiné, até que chegamos a Santo Tomé já à tarde na noite. Havia um jantar, e quando o Miguel Trovoada veio com o Presidente Soares e a senhora viu-se e agarrou-se a mim e deu-me uns beijos, ora, não sei o quê e tal, à observação do Dr. Mário Soares. O Dr. Roquete tem que me contar essa história toda, não é? Quer dizer, eu depois acabei por contar a história toda, porque aquilo acabou até às tantas da manhã, com o Dr. Mário Soares esteve preso em Santo Tomé. Portanto, preso, digamos, esteve confinado, não é? Esteve confinado em Santo Tomé, então ele contava com muita graça, tinha também um grande sentido de humor, como é que ele fugia aos inspectores da PIDE para poder, só quanto mais não fosse, para lhes causar problemas. Pronto, essa é uma partilha de qualquer coisa que também acontece no domínio do radioamadorismo, não é da essência das coisas que isso aconteça, não é por essas razões que enfim, que vale a pena pensar na tecnologia que está permanentemente a mudar. Eu hoje, por exemplo, trabalho remotamente da estação que tenho em Reguengos, opero-a desde Lisboa, completamente e totalmente através da internet. E também faço, aí com a ajuda do pai da Filipa, também faço comunicações digitais que são hoje em dia quase perfeitamente automáticas, mas que também cortam muito da comunicação direta das pessoas contactarem umas com as outras, porque através realmente das telecomunicações e do rádio tive a oportunidade de conhecer gente do maior interesse. Muito obrigada, Dr. Roquete, pelo seu testemunho. Aproveito agora eu para introduzir uma questão, talvez para o Dr. Cadete de Matos. Qual é o género musical preferido, ou ouve de acordo com o estado de espírito? O género musical é sempre música portuguesa, enfim, de várias gerações, mas enfim, todas as gerações de música que me marcaram na minha juventude, enfim, a seguir à transição e à revolução para a democracia, continuam a ser músicas que gosto sempre de ouvir, porque revelam bem a importância de vivermos num país livre e num país democrático. E, portanto, mas a música portuguesa continua a ser a minha favorita. Obrigada. Não sei se alguém quer acrescentar qual é o seu género musical favorito. Eu posso acrescentar que gosto muito... Peço desculpa, Dr. Luís Roque. Gosto muito de música portuguesa também, sobretudo acústica.
tudo que tenha violas, cordas, portanto, é a minha preferida. E daí salto, quer dizer, tanto a portuguesa como a norte-americana e inglesa, e inclusive francesa também. Mas, portanto, as sonoridades acústicas são as que eu gosto mais, pronto, como característica das minhas preferências. Dr. Luís Roque. É Eu, assim, por mim, eu já queria... tive várias fases, não é? Desculpe, doutor, faz favor. Não, eu queria só dizer que eu, por mim, estou um bocado para trás no tempo, porque já há muitos anos, em termos das horas de trabalho, sejam quais forem, tenho sempre um fundo de música clássica. Portanto, eu estou um bocado nessa vertente e não me sinto minimamente autorizado a falar muito sobre o que é hoje em dia esse setor, embora também deva dizer isto, não, também tenho alguma componente musical na minha vida. Eu tenho aqui um órgão, enfim, um equipamento eletrónico que permite praticamente, enfim, imitar qualquer tipo de instrumento. Também faço algumas composições. Não posso escapar, nem não vou nunca escapar àquilo que para mim significa o fado, em termos concretos, como cultura e como música. Como cultura e como música, que é do que melhor exprime o que de muito bom e às vezes não tão bom nós temos na nossa ancestralidade. E portanto é óbvio e evidente que tenho uma ligação de muito miúdo, quer dizer, muito miúdo. O meu pai teve muito cedo, não foi tão cedo como há bocadinho, não sei, já não me lembro quem é que estava a referir, acho que foi o João Porto a referir que tinha basicamente, em vez da Xuxa, tinha um rádio, o que não deixa de ser notável e registar-se. Desculpe, Luís Roque. Eu, se pudesse destacar uma música das músicas portuguesas, e também que é uma forma de homenagear a rádio, eu destacaria uma música que ainda hoje me emociona, o Zai Timor do Estrovante. E, sobretudo, eu faço aqui uma ligação à rádio, porque, sem dúvida, terá sido com enorme emoção que o país todo acompanhou a libertação de Timor e as dificuldades que Timor-Leste passou para a sua independência, e sabemos bem o papel da rádio, que nos relatou os acontecimentos, muitos deles trágicos, naquele país que hoje é um país independente. E, de facto, enfim, a rádio continua a ter uma presença importante nas nossas vidas e vai ter, de certeza. Eu, se me permitissem, não se vai conseguir ver com certeza, mas estou a projetar aqui o kit de sobrevivência do manual da Cruz Vermelha Portuguesa em caso de tremor de terra. E o primeiro item que devemos ter connosco é um rádio. É um rádio. E não é por acaso que o rádio é tão importante. Eu permitia-me destacar nisso, enfim, numa semana que foi dominada pelos temas da cibersegurança e também, infelizmente, pelas ameaças de guerra que param sobre o nosso mundo, para dizer que devemos estar sempre preparados com o rádio e devemos saber utilizar o rádio. Desejavelmente devemos ter umas pilhas para que o rádio funcione sem eletricidade, mas o rádio é de facto um papel muito importante na comunicação. E permitam-me também dizer que os radioamadores, quando tudo falha, até a própria radiodifusão, têm tido um papel muito importante, como aliás tiveram já no nosso país recentemente. Basta verificar o que aconteceu com as comunicações, que por vezes, quando tudo falha, os radioamadores permitem essa comunicação. Isso aconteceu na Madeira, quando foi das inundações e do Corral das Freiras, que lá no fundo, graças aos radioamadores, conseguia-se comunicar. Portanto, para dizer que a rádio tem um grande futuro e devemos de pensar sempre que, quando tudo o resto falha, a rádio tem um papel a desempenhar. As nuvens negras. Margarida,
as nuvens negras que o Presidente Doutora, Ana muito Como acaba de apresentar, eu espero que não tenha que passar à clandestinidade, mas se tiver que passar à clandestinidade, não hesito, com certeza. Doutor Luís Roque, agora é a sua vez. Então é assim, é só para dizer que a minha playlist é do mais preguiçoso que exista. Eu gosto de sintonizar uma estação de rádio e deixar-me seguir na onda. Como sons, gosto do violino. Violino, tangos, portanto, esse tipo de sons com emoção, o fado também. Tem que ser músicas que tenham emoção. Mas sou um preguiçoso, muitas tecnologias, muitos MP3, muita coisa, mas depois, quando toca, de facto, a ouvir música, é o FM e siga. Portanto, gosto de me deixar levar e não ser muito seletivo em termos de músicas. Quando falava há pouco naquela parte da clandestinidade, isto, doutor José Roquete, isto faz lembrar a altura, de facto, daqueles kits, dos ARA-kits, dos FMs, onde toda a gente tinha rádios locais, onde toda a gente emitia, e onde os radioamadores faziam uma coisa estranha, que era, como não podiam falar de nada que não fosse comunicações, é só comunicações, diziam, eu vou vender o equipamento tal por 15 volts, não era? E dava-se a indicação de unidades de rádio. Amperes, eram amperes. Mas havia quem tivesse umas variações, mas de facto havia voltas que se davam e já havia comunicação nessa altura. O que eu noto, eu estou há 30 anos na Anacom, muitos anos na monitorização de controle de espectro, portanto, muitas variações, desde o proibido falar-se em algo que não fosse comunicações, até fases posteriores. De facto, o radioamadorismo hoje em dia vê-se pela qualidade das pessoas e o contacto cívico que tem entre elas, ok? Eu acho que isso é o que temos que preservar mais, e é isto que eu quero esta nova geração. Eu lembro da Beatriz, se me permitem, quando a vi lá no Porto fazer exame, que eu vi uma criança tão frágil, desculpa lá, Beatriz, não é? Já tens mais um ano também, mas tão frágil a fazer exame, e eu assim, se fosse eu com aquela idade, eu tremia por todo lado. Mas ela disse que acabou o exame, salvo ver, em 11 minutos e 49 segundos, assim. Foi coisa deste estilo, acho eu, não foi, Beatriz? Mas com uma certeza, e que lhe atribuir o indicativo BAD, B-A-D. Portanto, um indicativo BAD para uma criança tão singela, eu achei logo que isto ia ter futuro, não é? Portanto, acima de tudo, playlists é o que vier, mas acima de tudo a rádio não. A rádio é uma coisa programada que temos que pensar para ter futuro, e é isto que eu quero mesmo, é que tudo corra bem, que esta nova geração comece outra vez a potenciar, mas acima de tudo que se baseie em todo o conhecimento que todas as gerações têm, porque o rádio é igual de há 1 milhão de anos para cá. Depois de sair da antena, é tudo igual, ok? Tendo a poluição, que faz assim uns fenómenos estranhos, mas depois de sair da antena é tudo igual. O que está antes, a mensagem e a forma de fazer chegar é que é diferente. E, portanto, esta era um pouco a minha ideia que eu tenho para o futuro da rádio, que espero que seja promissor e não morreu, nem vai morrer, ok? Já agora eu reforço aqui o que disse o Dr. João Cadete Matos, porque em relação ao radioamadorismo, porque também tenho essa vertente e também tenho aqui atrás de mim não uma, mas duas baterias de automóvel relativamente novas, comprei aliás como novas, para exatamente poder ter transmissões, mesmo que falhe a eletricidade, que falhe tudo o resto, a net, etc. Eu consigo daqui falar para regiões do norte do Porto, à Póvoa de Varzim, isto em VHF. Castelo Branco, para o sul também, vou até Foia, etc. Portanto, ou seja, e aliás, aqui há uns anos fizemos um exercício, a autoridade da Proteção Civil fez um exercício com os radioamadores em geral, em que nós nos identificámos, demos conta das condições que tínhamos e creio que eles terão exatamente esse registro para usar quando, se for necessário. Esperemos que nunca seja necessário, mas a nossa missão também passa por aí. Também passa por isso, sem dúvida. E eu aqui estou, com o meu sistema está pronto sempre a emitir para o caso ser necessário e não só para o meu entretenimento com amigos. Os radioamadores são de facto todos nossos amigos. João Porto, já agora, se me permite, veio-me aqui à memória duas coisas. Primeiro, eu ainda tenho o primeiro modem que usei, porque precedendo a internet, nós, radioamadores, tínhamos uma estrutura que funcionava muito bem e que, obviamente, hoje em dia já está desatualizada. E ainda me lembro de ter colaborado ativamente na instalação do primeiro repetidor que foi instalado em Foia. Estrada por ali acima, enfim, já lá havia qualquer coisa, mas ainda me lembro disso. Está a ver há quantos anos não terá sido, não é?
Sim, eu não me lembro disso, de facto. Aliás, eu só acompanho o radioamadorismo desde os anos 80 e picos para cá. É que de facto eu contactei com alguém radioamador e comecei, e portanto, percebi quais eram as possibilidades que tinha de me candidatar a ter uma licença, etc, etc. Porque não conhecia, digamos que o radioamadorismo também não é muito divulgado, no meu ponto de vista. Portanto, há muitas pessoas que não sabem o que é os radioamadores, a não ser pelas antenas que vêm em alguns prédios que causam alguma, às vezes, perturbação, mas que enfim, fora isso, não se fala muito de radioamadorismo, infelizmente, do meu ponto de vista, mas creio que as iniciativas que o Dr. João Cadete Matos está a ter, nomeadamente a questão da licença, etc., pode ser que seja mais um incentivo a que haja muitas Beatriz e muitos Joões a entrar para o radioamadorismo, porque é importante. Eu lembro que nos anos 80, logo que ligasse o rádio aqui em VHF, ou mesmo já em UHF também, mas V sobretudo, e quando digo V, digo portanto, a banda dos 144 MHz, tinha sempre alguém a falar. E hoje não é bem assim. Hoje, de facto, as frequências têm estado menos utilizadas. Continuam a ser bastante utilizadas, mas mesmo assim creio que diminuiu essa intensidade. Também é verdade que há aqui um pormenor importante. Na altura nós tínhamos uma vantagem em relação às restantes pessoas, que era a possibilidade de comunicarmos para qualquer zona, por exemplo, aqui de Lisboa, sem ser necessário mais nada. Não havia telemóveis. Portanto, muitas vezes as pessoas, qualquer um de nós que se quisesse falar para casa, nós, dentre os não radioamadores, tinha que ir a uma cabine de telefónica e ligar para casa. E nós, radioamadores, não tínhamos essa necessidade. Tínhamos sempre algum rádio ligado em casa, porque muitos de nós temos esta particularidade, envolvíamos sempre quem nos acompanhava. No caso da minha mulher de então, tirou também depois, um ano depois ou dois, fez o exame e tinha licença também, portanto, nós falávamos, enfim, sem não em conversas domésticas, mas pelo menos estou a caminho, demoro mais tempo, fico mais tarde, os recados habituais, tentando não infringir muito a lei que na altura ainda impunha, ou pelo menos aconselhava que o conteúdo das comunicações no radioamadorismo se fossem, especialmente no âmbito da tecnologia e das experiências e dos testes e tudo mais. João, é evidente que nós todos sentimos que o radioamadorismo a nível global está a encolher, não está a alargar-se. E está a encolher-se por causa da própria tecnologia. Hoje em dia, o facto, a internet, as redes sociais e não só, tudo isso determina que isso esteja a acontecer ou pode ser quase uma inevitabilidade. Agora, eu continuo a acreditar que uma das componentes mais importantes, eu não sei se em termos de futuro isto é assim ou não, mas em termos de inovação, ainda hoje em dia, aquilo que os radioamadores fazem, em termos de antenas, instalação e experimentação em termos de antenas, ainda continua a ser muito importante, porque ainda não se sabe bem como é que lidar com as explosões solares, como é que a camada de Kepler-Heaviside funciona ou não funciona. Eu ainda me lembro quando os russos lançaram o primeiro satélite, houve um distinto professor da Faculdade de Ciências do Porto que dizia que não era verdade, era só meramente política da URSS, porque de lá de cima cá para baixo aquilo não conseguia, as emissões de rádio não conseguiam passar. Como é óbvio e evidente, estava completamente enganado. Agora, continua a ser importante e fundamental. Já não é tão possível construir com as próprias mãos como muitos nós fizemos, como eu fiz, ao longo de toda esta fase da minha vida, até à altura em que já não valia a pena, porque
por poucos amperes, não é? Por poucos amperes compra-se um equipamento que tem dois ou três receptores ou 2 ou 3 emissores lá dentro. Portanto, a partir dessa altura, essas questões são ultrapassáveis. Mas a tecnologia que lhe está ligada, porque do microfone até à antena passam-se muitas coisas em casa dos radioamadores, aos quais as respectivas, nós temos um código para as nossas mulheres e companheiras, que são as XYL, não é? XYL, X-Young Lady, assim. E, portanto, elas também são e fazem parte enfim, de uma certa cultura reativa, porque também às vezes julgo que se sentem passar para um lugar que não gostam muito e que, se calhar, com alguma razão. E aí a estratégia é envolvê-las e, portanto, trazê-las para o jogo. Foi o que fez e com sucesso, parece. Exato. Se me permitem, eu tenho uma pergunta mais dirigida para o Dr. Luís Roque, que é: como é que a ANACOM vê a entrada de novos radioamadores na área de experimentação técnico-científica das radiocomunicações e os demais? Bem, é assim, como é que eu vejo? O portão da ANACOM tem 6 metros, se for preciso eu abro o portão para 50 metros, ok? A entrada, de forma figurada, não é? Eu acho que vejo com muito bons olhos, eu acho que posso falar para o Dr. João Cadete, que precisarem de nós, para nós podermos fazer até umas ações de esclarecimento, uma escola, enfim, algum material de informação. Também estamos a pensar num portal de informação rádio, tudo aquilo que possa fazer com que os jovens pensem no rádio e naquilo que ele representa, porque ao fim e ao cabo o rádio é tudo. Nós hoje em dia temos frequências, entre aspas, de rádio, dentro dos nossos comandos, dentro de tudo que são equipamentos, toda a eletrónica de comunicações está lá dentro, não é? Portanto, quando eu falava aquela questão da antena e como falava ainda agora do microfone, não é? Tudo isto rola. Se depois sai na antena ou não sai, é uma questão secundária, mas precisamos atrair os jovens. Por mim, como eu disse na brincadeira, a porta tem 7 metros, mas se for preciso arranja 100 ou 200 metros para caber toda a gente. Ou seja, toda a gente é bem-vinda. Quanto mais jovens, melhor. E porquê? Porque quanto mais jovens forem, mais conseguem também dar o exemplo a outros jovens depois na escola, ok? E todos nós que estamos cá, e eu falo por mim, que estou há 30 anos, também já tenho assim uns certos anos destas áreas também das comunicações, o que temos que fazer é dar o apoio máximo, dar as nossas histórias, que eu tenho a certeza que o Dr. José Requete deve ter tido aí uns contactos interessantes ao longo dos anos, daquelas pessoas menos prováveis, penso eu. Tive assim algum contacto destes com alguma pessoa menos provável de encontrar no rádio? Ou pessoas normais do dia-a-dia? Ou algum assim especial? Desculpe lá agora lançar aqui com a bola para o lado. Assim acontece, mas eu queria, enfim, dar nota aqui de um setor, normalmente do desconhecimento da maior parte das pessoas, mas que eu, de uma forma muito direta, estive envolvido. É tudo o que tem a ver, em termos de comunicações e telecomunicações, em termos do transporte aéreo. Mais claramente, em termos, no meu caso, como fiz mais de 2.000 horas de voo com piloto comandante e com as mesmas qualificações de um piloto de linha aérea, uma parte disso no Brasil e outra parte aqui em Portugal, há um conjunto de frequências entre os 100 MHz e os 130, digamos assim, que são exclusivos não só para os localizadores de terra, portanto, umas coisas que se chamam VORs e NDBs, que têm cada um a sua frequência. Essa frequência é acusada, para não haver engano nas aproximações com alguma dificuldade dos aeroportos, tem um indicativo em Morse. Portanto, continua ainda a ser utilizado o velho código Morse para esse efeito. Uma das aproximações em ILS de Lisboa é o Lima Índia Sierra, portanto, Didá, Didi, 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 ponto. Portanto, o Beatriz também vais ter que entrar por aí. Já agora, se me permite, doutor, é que a minha formação em termos de força aérea foi controle de tráfego aéreo de radar. Portanto, eu tive também legislação aérea, tenho aeromodelos, só que não tenho coragem de sentar em cima deles, não é? E
enfim, ganhar a coragem de voar sozinho, não é? Mas as foi, comunicações aéreas são uma prioridade também da ANACOM, sabe porquê? Porque nos centros de 24 horas de monitorização, nós, além do VHF, como referiu, também o HF, porque, como sabe, as comunicações a nível do Oceano Atlântico são feitas em HF, sem radar, o que significa que as comunicações são a base de tudo, e do outro lado, quando alguém está à espera que chegue um avião lá e ele não comunica, ninguém sabe onde é que ele está. Portanto, há um ponto em que Santa Maria, e a nossa Santa Maria, ao fim e ao cabo, parece uma ilha tão pequena e é tão importante nesta parte das comunicações aéreas, é a base, de facto, do Oceano Atlântico, praticamente. Portanto, todas as aeronaves que atravessam o espaço marítimo entram em HF, e é no HF, naquele ruído normal do HF que conhece muito bem, que comunicam e que fazem os seus reportes de posição. Portanto, e já agora nós temos essa monitorização 24 horas, muita preocupação no... já agora estamos a falar da rádio, também possíveis espúrias, como sabe, já passou por isso, que possa haver também sinais de rádio, é tudo aquilo que não faz falta no sítio onde está, deve ficar no seu próprio canal. Portanto, a nossa preocupação é mesmo esta, é cada um operar no seu canal, cada um no seu cantinho, e o cantinho que utiliza ao máximo, não é? Nós falamos também da questão das comunicações do aeronáutico, mas, por exemplo, as comunicações móveis, também a ANACOM tem tido uma grande preocupação, que o Dr. João Cadete Matos, certeza que pode dar melhor nota do que eu, porque comunicar também é por redes móveis. E isso, cada vez no interior, mais importância tem ainda. Muito bem. Estamos a trabalhar nesse sentido, que haja até uma coisa mínima, que é uma ligação para o 112 em todo o território, porque ainda há aldeias do nosso país e trajetos de estradas nacionais em que não é possível fazer comunicações móveis. Portanto, diz bem, essa é uma das nossas prioridades, e o país vai ter, de facto, uma cobertura de rede móvel em todo o território. Isso é algo que eu vos posso garantir que vai acontecer. E algo que eu tenho acompanhado de perto e com muito interesse, porque concordo absolutamente consigo, porque de facto, apesar dos operadores anunciarem coberturas próximas dos 100%, estão longe disso, e eles sabem, acho que sabem, não terão dúvidas disso, porque de facto sou também eu um prejudicado, uma vítima disso, porque naquela zona por onde eu circulo há vários pontos negros que eu já conheço, e digo propriamente às pessoas: agora a chamada vai cair, já te ligo outra vez. Isto é anacrónico completamente. É um facto, tanto por esse lado, eu que faço muito frequentemente a ligação via autoestrada entre Lisboa e Reguengos de Monsaraz. Tenho uns alertas no sentido de 2 minutos antes da hora fazer entrar a TSF, e sei perfeitamente quais são os pontos de bloqueio onde não há efetivamente rede. Mas não há rede nem para a TSF, nem depois para o operador telefónico. Pois, Se me claro. quiserem perguntar alguma coisa de algum lado, não é? Mas enfim, isso são as circunstâncias, mas apesar de tudo, eu queria deixar isto aqui muito, muito claro. Penso que o país, de uma forma geral, se fizerem uma sondagem, hoje em dia estamos a ficar habituados a desconfiar das sondagens, mas se fizerem uma sondagem a nível nacional sobre, então o senhor sabe o que é a ANACOM? Eu estou convencido que uma parte importantíssima, surpreendente dos portugueses, não sabe. Apesar de tudo, a ANACOM é talvez dos reguladores um dos mais importantes, indiscutivelmente. Por exemplo, se quiséssemos ver de forma projetada, não só dois, mas no futuro, eu até considero que se quiséssemos fazer alguma comparação e usar alguns critérios minimamente estratégicos, a ANACOM para mim é mais importante que a IP. E há mais coisas que se podia falar em termos de reguladores, mas nós dependemos como país, como povo, como cultura, a nossa dependência do regulador deste setor é enormíssima, e eu sinto isso muito claramente, e não posso deixar de dar relevo ao sentido de missão do Dr. Cadete Matos e do Dr. Luís Roque, de estarem aqui há 1 hora ou há 1 hora e qualquer coisa,
porque só os pode mover um sentido de admissão. E acho que isso é das coisas mais importantes que o nosso país hoje precisa. Sem dúvida nenhuma. É só isso. Bom, foi um prazer participarmos nesta sessão. Parabéns, Beatriz. Parabéns, Margarida. Muito obrigado. Obrigada a nós. Nós não nos queremos despedir sem deixar de agradecer a todos os envolvidos neste evento tão especial para todos nós. O nosso muito obrigado ao professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa pela sua amabilidade e disponibilidade. Obrigada também, Sr. Dr. José Roquete, Dr. João Cadete Matos, Dr. Luís Roque e Dr. João Porto por este debate entusiástico. Muito obrigada, Dr. Carlos Teixeira, Dr. Augusto Lima, Dr. Jorge Paulo Oliveira, Abília Moreira, Marta Marques, Jorge Humberto e Paulo Fragoso pelas vossas intervenções. Um agradecimento especial à ANACOM e à Unesco pela sua colaboração com o agrupamento e com a Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, a SCB. E porque os agradecimentos já vão longos, seria impossível despedir-nos sem realçar o papel de relevo do Clube Europeu e da Escola Embaixadora do Parlamento Europeu e de cada um dos seus membros da nossa comunidade e no nosso país. Agradecemos em especial à nossa professora coordenadora, professora Carla Machado, que infelizmente, devido a razões de saúde, não pode estar presente, pelo seu entusiasmo e dedicação dia após dia. Muito obrigada. E não podemos esquecer o Filipe, a importância do papel dele na coordenação disto tudo. Um abraço para ele, parabéns a todos. E da minha parte, um abraço grande. Parabéns, Filipe. Obrigado. Eu vou juntar-me a vocês para o fecho, mas antes de mais saudar todos, eu vou pela presumível idade. Vou começar pelas mais novas. Saudar a Beatriz, saudar a Margarida. Estou aqui indeciso entre o Luís Roque e o João Porto. Portanto, vai em execo. Saúdo ambos. Eu estou no 6-1. Pronto. 5-4. Não. Isto é a imagem, lá está. A imagem não diz. Então, estão dentro da mesma década. O Dr. João Cadete Matos, que também está por lá, o Dr. José Roquete, que saúde também, muito agradeço, e que nós aqui, a experiência, eu não podia deixar de fazer uma pergunta, quando há pouco o Dr. Luís Roque colocou ao Dr. José Roquete a questão se tinha tido algum daqueles contactos especiais. A maioria das pessoas não sabem, mas, por exemplo, nós tínhamos o Eco Alfa Zero Juliet Charlie, que era o rei de Espanha, o rei Juan Carlos, e tínhamos também o rei Hussein da Jordânia, que também era um radioamador. O Marlon Brando era radioamador. Temos ainda um exemplo. Toda a gente conhece os Eagles, a música do Hotel California. O guitarrista, o Joe Walsh, é radioamador. Aquele engenho que o Peter Frampton usava, que era a talkbox, que fazia aquele wah, que consoante ele, com a voz, modulava o som da guitarra, foi inventado também por um eminente radioamador, o Sr. Bob Isle. Por isso, nós temos, no nosso redor, estamos rodeados de invenções, muitas delas também na área médica, que foram iniciadas pela experimentação técnico-científica do radioamadorismo. A vertente comercial é óbvia, não é? É a nossa companhia cotidiana. E eu gostava, voltando aqui ao início, o Sr. Doutor provavelmente que se cruzou com alguns destes elementos ou outros, deduzo eu, no seu percurso radioamadorístico, Sr. Doutor, nesta vida tão rica de experiências, que eu tenho o prazer de partilhar algumas. Não tenho dúvida. Olha, por exemplo,
o vice-presidente executivo da NASA era quem, nos Estados Unidos, fazia o serviço de QSL. Nós, quando fazemos uma comunicação, mandávamos fisicamente um cartãozinho eu fiz enfim, uma expedição, ainda tem que estar registada na ANACOM, como CT2AN, na Ilha Terceira, onde não havia, nem tinha havido até à altura, nenhum radioamador, e levei o equipamento, lá parti as telhas das casas do meu avô, lá no caminho de baixo, na Ilha Terceira, mas ele fazia, era o W6SDA, era vice-presidente, e eu devo ter sido dos poucos não americanos que entrou lá dentro para ver aquilo, hein? Mas provavelmente dos muito poucos, porque tiveram que me cadastrar, fotografia, cartão, vai não sei o quê e tal, porque aquilo, naquela altura, que há uns 50 anos atrás, era realmente mais do que ultra secreto. Mas posso-me lembrar também de outros casos e circunstâncias, porque também aconteceram, e isso acontece quando há alguma coisa une os seres humanos, que é uma qualquer coisa que até na vida de todos os dias nós próprios tínhamos que cada vez mais, sobretudo depois, quando passarmos mesmo a um pós-confinamento mais efetivo, é que temos que desenvolver o sentimento da falta que nos fez a todos, estes quase 3 anos de pandemia. Se por aí quiséssemos tentar recuperar alguma coisa, aquilo que tínhamos quase prioritariamente que fazer era relatar ou reatar outra vez os laços que tínhamos com aqueles que foram parte importante das nossas vidas, nomeadamente com os amigos. Eu costumo dizer muitas vezes que os amigos são os irmãos que nós escolhemos. Nós, em termos familiares, os irmãos são aqueles que enfim, concreta em termos da paternidade e da maternidade nos aparecem, não é? Mas nós não tivemos nada, não tivemos nenhuma opinião sobre isso, ou pelo menos muito pouca. Mas os amigos não, os amigos são escolhas próprias. E não tenho dúvida que nesse aspecto, aquilo que aconteceu da pandemia devia deixar-nos algumas lições sobre a importância que isso tem para nós como seres humanos. Muito bem. Olha, eu costumo dizer, já comentamos isto até entre nós, Sr. Doutor José Roquete, os amigos são a família que o coração escolhe, meu caro, não é? E eu já quebrei o protocolo e já estávamos nos despedimentos, o João Porto falou-me aqui ao coração. Eu não posso deixar de... Há algo que me intriga, e o Dr. João Cadete estava já despedida, provavelmente também tem outros compromissos institucionais, porque isto, na realidade, sendo-se o presidente da ANACOM, nunca se está verdadeiramente sem trabalhar, não é? E eu gostaria... Eu tinha aqui 2 questões que me assolam. Ou melhor, até tenho 3 porque gostaria também de saber as jovens apresentadoras como é que elas veem a tecnologia e como é que no futuro até como é que gostariam de evoluir e como é que veem até a rádio e toda a tecnologia a poder contribuir de alguma forma para a evolução, até a escolha de carreiras ou como é que isto pode de forma pedagógica ser útil ou não. Mas antes, todos nós ouvimos ao longo deste tempo falar-se de... Eu vou fazer a pergunta de uma forma um bocado fechada, eu vou também a pôr o meu comentário, que não deveria, mas eu não resisto a fazê-lo, que é, tivemos a discutir, e o que se ouve, estamos a discutir hoje comunicação social, rádio é um meio de comunicação social, e ouvimos falar que o 5G não avançava porque era o leilão, era a ANACOM, era... E então eu acho que isto... As pessoas veem a ANACOM como o bicho-papão e nós temos, ou foi essa imagem que foi tentada passar, e nós vemos aqui, hoje, a ANACOM, entidade reguladora, a Autoridade Nacional das Comunicações,
a associar-se a um evento de extrema importância, do meu ponto de vista pedagógico e não só, até de esclarecimento, como o Sr. Presidente da ANACOM começou, ao falar da abertura e das novas alterações à regulamentação, mas depois, se calhar, o público em geral e a sociedade portuguesa, houve coisas que são ventiladas por alguns meios de comunicação que eu penso que possa não ser tanto assim, porque eu acho que a ANACOM quer o melhor, ou existe enquanto entidade reguladora, para defender os interesses dos cidadãos. Presumo que o senhor Dr. Cadete Matos, Presidente da ANACOM, eu tenho esta curiosidade e acho que a sua atitude, em termos do leilão, foi para preservar o bem superior dos utentes e promover até a concorrência, mas não era isso que ouvíamos no dia-a-dia, Sr. Doutor. O que me diz? Essa sua pergunta permitia-nos aqui mais uma hora de pelo menos. Mas eu enfim, não, obviamente agradeço-lhe a questão e não a deixo sem resposta, muito telegráfica, mas que penso que é bem expressiva, e neste momento é conhecido qual foi o objetivo prosseguido pela ANACOM e porque é que, enfim, em resposta à sua pergunta, o leilão demorou tanto tempo. O objetivo é simples, foi defender o interesse do país, que neste caso se traduziu por ter maior concorrência no mercado das comunicações. E maior concorrência significa que, em resultado do leilão de frequências, nós vamos ter em Portugal 3 novos operadores a oferecerem redes 5G, e isso é muito importante, eu diria que por 3 motivos principais, e por isso é que nós seguimos essa estratégia. O primeiro é o preço que pagamos pelas comunicações. Portugal é o segundo país da União Europeia com os preços mais caros. Nós pagamos por pacotes de canais de televisão que não necessitamos, mas que pagamos por eles. Pagamos por telefone fixo, que 65% dos portugueses não utilizam, mas pagam pelo telefone fixo. Mas mesmo um português que queira contratar internet paga por 2 gigabits no telemóvel 15 euros, quando a média europeia são 7,5 euros, e há países em que pagam 2,5 euros. E, portanto, numa economia de mercado, a concorrência é o único instrumento que pode resolver esta situação. É claro que para os 3 operadores que estão no mercado, ou que estavam até agora no mercado das comunicações, e que praticam precisamente esses preços muito elevados, este aumento da concorrência não lhes interessava. E, portanto, enfim, tudo fizeram para que o leilão demorasse o mais tempo possível, isso está demonstrado, o que não é necessariamente mau, porque isso teve como contrapartida 566 milhões de euros de receitas para o Estado, que nós esperemos que sirvam para precisamente levar as telecomunicações móveis a todo o território, levar a rede de fibra óptica a todo o território e resolver o problema do cabo submarino com os Açores e com a Madeira, que precisa de ser substituído. E, portanto, este foi o principal objetivo e foi a principal razão, enfim, da oposição que houve das empresas instaladas no mercado, porque a economia de mercado pressupõe isto, pressupõe concorrência, pressupõe que, de facto, o interesse dos consumidores seja defendido, é para isso que existem autoridades reguladoras e esse foi o segundo propósito que nós aqui perseguimos. E permitam-me assinalar um terceiro propósito, que foi, de facto, garantir que, depois deste leilão, ficavam inscritas obrigações de que a cobertura da rede móvel tem que ser em todo o território. Bom, e, portanto, isso é a explicação, enfim, de forma sucinta do que se passou, mas também da razão pela qual estamos tão satisfeitos com o resultado final, ainda por cima, porque os prazos que é preciso cumprir para a cobertura do território são os mesmos, isto é, eles mantêm-se no final do próximo ano. Cada uma das freguesias do país que tem pouca população tem que estar coberta a 75% da população e dentro de 4 anos a 90%. Portanto, é de facto uma transformação importante
e que, enfim, era necessário fazermos este trabalho. Eu costumo dizer que é para isto que existem as autoridades reguladoras, para serem resilientes e para defenderem o interesse geral acima do interesse particular de uma empresa, de 2 ou de 3 empresas que sejam, porque no fim do dia é esse o propósito da economia de mercado em que nós vivemos. Muito bem. Basicamente, olha, fico-lhe imensamente grato pelo esclarecimento. Eu tinha, por acaso, essa ideia e essa mesma leitura, e acho que realmente, tal como foi dito há pouco pelo Sr. Dr. José Roquete, o interior tem que estar mais próximo do resto do país. Acho que o 5G será uma forma, com as redes que têm que cumprir uma densidade mínima de cobertura, portanto, mesmo nas zonas de menor densidade, não é? Onde supostamente a fibra rural iria lá chegar, mas não chegou. Mas depois a maioria da população também não sabe que a internet chega à maioria das pessoas também via rádio, não é? Sejam os microlinks entre locais, porque não dá para passar cabos pelo país todo, não é? E agora temos o advento também da internet via satélite, que também são ondas rádio, não é? No fundo, hoje é o Dia Mundial da Rádio e a grande diferença é que ou atravessa pelo ar ou através de cabos, mas sempre convertida, modelada e desmodelada em termos de sinais elétricos. Eu tenho que vos agradecer por se terem juntado à iniciativa destas jovens que organizaram, aquela menina que está de parabéns, porque hoje é o dia dela, de aniversário, que coincide com o Dia Mundial da Rádio, a Margarida, que espero também que toda esta área tecnológica também seja para ela, acompanhe de alguma forma, que hoje em dia nós não vivemos sem tecnologia, e como o João Porto me desafiou, vim até aqui, e melhor do que ninguém, o João Porto poderá fazer as palavras finais, depois passando ao Sr. Dr. José Roquete e depois ao Dr. Luís Roque e ao Dr. João Cadete Matos, e depois as meninas mandam-nos o beijinho final, ok? Muito obrigado a todos e continuação de um ótimo Dia Mundial da Rádio. Muito bem, então, sendo muito telegráfico, direi que foi com muito gosto que estive aqui e que tenho mais histórias para contar. Portanto, se quiserem, para a próxima vez, cá estarei para vos contar mais histórias. Deixo só o título da próxima, que é o emissor na lata de sardinha. Emissor da FM. Foi uma primeira rádio local que aconteceu em 76, portanto, 10 anos antes da revolução das rádios locais em Portugal. Não conto mais por agora. Doutor José Roquete. Pois, eu só tenho que agradecer este tão agradável convívio dentro da celebração do Dia da Rádio, temos da Unesco, mas queria dar aqui, enfim, algum ênfase ao facto e à oportunidade que tive de conhecer o Dr. João Cadete Matos e o Dr. Luís Roque, porque, enfim, a todos os títulos, enfim, conhecia alguma coisa em termos de nomes, mas espero que este primeiro contacto não fique por aqui, e digo isto de uma forma muito empenhada. E os parabéns à Beatriz. Eu ainda espero ter a possibilidade de a acompanhar durante algum tempo, mas, Beatriz, nós aqui na minha faixa etária, o prazo de validade não é qualquer coisa que a gente possa controlar, não é? Quer dizer, não há botões para carregar, não há digitais para fazer avançar, não há nada, pronto. Mas espero ainda ter a oportunidade que alinha um bocadinho também com os meus 21 netos e quase 4 bisnetos, o que é enfim, uma proeza também que se tem que deixar registada. Mais uma vez, uma boa tarde para todos. Muito obrigado, Filipe, pela oportunidade e pela forma como geriu em termos tecnológicos, o que para mim não foi propriamente uma surpresa. E até breve.
Ora bem, acho que a sequência que era esta. Muito obrigado a todos e já agora, muito obrigado, Margarida. E Beatriz, qualquer dia espero-te lá para o salto para a categoria seguinte, ok? Sim, claro. Muito obrigado a todos. Dr. João Cadete, faz favor. Faria só 2 palavras finais e as duas me permitem aqui os das gerações com mais anos de vida dirigidas à Beatriz. E para fazer 2 pedidos à Beatriz. O primeiro é que ela partilhe este segredo, que se calhar para muitos é um segredo, que é de que a rádio é uma coisa bela e que vale a pena conhecer, nas várias dimensões. Nós hoje falámos aqui das emissões de rádio e falámos dos radioamadores. Portanto, Beatriz, por favor, dá a conhecer aos teus amigos e aos teus colegas que vale a pena juntarem-se e que há mais coisas belas para além das redes sociais e da internet e que a rádio tem o seu encanto. Esse é o primeiro pedido. Segundo pedido, a Anacom precisa de ser rejuvenescida e, portanto, pensa numa carreira profissional, porque não passar por agarrar o testemunho daqueles que na Anacom trabalham há muitos anos, como é o caso aí do Luís Roque Pedro, e, portanto, que sejas feliz é o principal desejo e traz muitos amigos contigo para esta aventura da rádio. Muito obrigado. Se me permitem, desde já agradeço a todos por estarem aqui a colaborar connosco nesta iniciativa e para responder aos pedidos do Sr. Dr. João Cadete Matos. Eu organizei esta iniciativa com os meus colegas, com a Margarida, para podermos relembrar os mais jovens que hoje em dia não pensam na rádio, que a rádio é, como referiu, um meio de comunicação belo e importante e que não deve ser esquecido. E essa é uma das razões pela qual estamos a celebrar hoje aqui o Dia Mundial da Rádio. Muito obrigada. Eu agradeço a todos pela vossa amabilidade, pela vossa disponibilidade e, acima de tudo, pelo vosso entusiasmo que trouxeram para esta tarde chuvosa, mas tenho a certeza que passamos todos muito bem em conjunto. E despedimos-nos, mas deixamos-vos com uma surpresa. Bem-aja a todos. Bem-aja a nós também. Uma boa tarde. Como é que é, malta? Eu sou o Nuno Ribeiro e estou com a Escola Camilo Castelo Branco no Dia Mundial da Rádio, um dos maiores meios de comunicação onde eu promovo também o meu trabalho, por isso, props para a Rádio Nacional e para os artistas portugueses. E Bia, um beijinho, parabéns. Estamos juntos. Olá, estamos aqui na Antena 3 para falar para a Beatriz. Gostaria também, antes de passarmos à próxima surpresa, de dizer ao Sr. Dr. José Roquete que a idade é apenas um número, Sr. Doutor, e que nós estaremos sempre aqui para celebrar o Dia Mundial da Rádio e muitas mais festividades. Muito bem. Olha, Beatriz, o presidente da Anacom deixa ficar aqui uma pista. Há muitas estruturas organizadas, por exemplo, no caso do agrupamento escolar Camilo Castelo Branco, eu dou uma ajuda para a formação de um clube, porque há muito isso, quer dizer, nomeadamente, por exemplo, a nível dos escoteiros, estão mais organizados globalmente nessa perspectiva, e há um dia do escoteiro que também funciona em termos do radioamadorismo. É só pôr um fiozinho lá por cima, ligar 2 fichas e depois tem que ir à Anacom pedir licença para usar o microfone, mas isso é uma boa escola, quanto a mim. Portanto, força, acho que é uma excelente ideia. Já agora, também gostaria de agradecer ao Sr. Dr. José Roquete por ser o meu padrinho da rádio, porque é um exemplo para mim e, como referiu agora, que dá o seu apoio em criar um clube de rádio, eu já tenho pensado nisso há algum tempo e eu acho que vou concretizar. Agora, se me permitem, passaremos à próxima mensagem. A mensagem é a surpresa que traz. Antes de mais, aproveitamos, de acordo com o que foi ventilado pelo Dr. Cadete Matos,
agora depois das palavras do Dr. José Roquete também, havia o plano de se criar um clube de rádio escolar que depois tomasse até alguma dimensão, de certa forma, europeia. Daí esta iniciativa também ser do Clube Europeu. Nós temos já, existe já, como é do conhecimento da maioria de nós, porque temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, temos aqui 6 radioamadores, basicamente, 5 radioamadores, 6 pessoas ligadas à rádio, era de extrema importância. Nós já temos o exemplo de Gouveia, junto à Serra da Estrela, através do CT1 Foxtrot Uniforme Hotel, o doutor Paulo Sousa, que tem uma tese de doutoramento magnífica, onde menciona o incremento, e ele fez uma análise estatística, um bocado, se calhar não tão profícua quanto seria feita pelo seu doutor Cadete de Matos, que é a área de expertise dele, mas ele comprovou que, na realidade, os alunos do clube de rádio da escola tinham melhores conhecimentos de geografia, eram mais profícuos em inglês, portanto, havia uma melhor proficiência a nível escolar por parte dos alunos que integravam o clube de rádio, além de lhes abrir os horizontes e de lidarem com coisas como a física, toda a radioeletricidade advém da física, não é? E eventuais processos químicos também, mas isto, como disseram, daria para outros programas. É uma iniciativa que eu, só enquanto organizador técnico, tenho que vos agradecer do fundo do coração. O João Porto está só a rir, mas ele também é alguém que na rádio dá humanidade à rádio e vai-nos aqui falar da importância da rádio, por exemplo, para chegar a pessoas que estão ou nos estabelecimentos prisionais, onde o único contacto com o mundo exterior é a rádio que chega lá, as pessoas que estão sozinhas à noite e que muitas vezes por vicissitudes da vida têm alguns obstáculos que nem sempre conseguem ultrapassar, e naquele momento passam-lhes coisas menos boas pela cabeça e pegam no telefone e ligam para a rádio, coisas que o João Porto partilhou, e a música acho que é uma forma universal de se comunicar e que nos desperta em todos emoções e sentimentos, e a rádio, enquanto meio de difusão da mesma, acaba por ser aqui algo muito nobre que eu a todos agradeço imenso. E iríamos fechar agora com uma surpresa só também vinda da rádio, para fugirmos do tema. Foi dado os parabéns à aniversariante e eu vou-me remover. Meus senhores, até uma próxima, foi um gosto. Com licença. Até uma próxima. Até uma próxima, adeus. Um abraço. Olá, estamos aqui na Antena 3 para falar para a Beatriz da Escola Camilo Castelo Branco. Tiago, parabéns, mensagem... Parabéns, Beatriz! Parabéns, Beatriz! A Beatriz faz rádio também. Ana, sendo mulher e mãe, que mensagem é que querias mandar lá para casa para a Beatriz? Quero mandar um grande beijinho à Beatriz e tenho muita fé no seu trabalho e creio que um dia, em vez de ser ela a aprender connosco, vamos ser nós a aprender com a Beatriz. Muito bem, Fica. Eu queria subscrever um requerimento à ANACOM, no sentido de que o agrupamento escolar de Camilo Castelo Branco, na formação do seu clube, tivesse um indicativo especial, um barra qualquer coisa, porque acontece isso muito por outros lados. E era uma forma também, nesse aspecto, de criar algum incentivo que quanto a mim, segundo as palavras do Filipe, que subscrevo inteiramente, é importante. Fica aprovado, Sr. Dr. José. Obrigada a todos. Resta uma boa tarde.
Muito obrigada. Parabéns, Beatriz. Um resto de dia feliz. Boa tarde. Obrigado. Um dia Boa feliz, tarde. Beatriz. Adeus. Parabéns mais Parabéns. uma vez, Beatriz. Parabéns, parabéns. Muito obrigada a todos. Beijinho. Beijinho. Obrigada.